Amém, glória a Deus. Então, Jesus Cristo nos propõe dois caminhos. Ele propõe dois caminhos. O céu e o inferno. Nós é que decidimos para onde nós queremos ir. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele nos leva para o céu de glória. O diabo leva para o inferno com seu pecado, com a sua imundície. E nós decidimos, nós, os mortais da terra, decidimos aqui quem nós queremos seguir, Jesus ou o diabo. Sabendo que o diabo é um ser derrotado. Amém? É um reino derrotado, virá ruína. Quem vai destruir o reino do diabo? Jesus. Está revelado lá no livro de Apocalipse a ruína do império das trevas. Amém? Jesus Cristo nos leva para o céu. Ele propõe a vida eterna para nós, o mundo. Amém? Por esse motivo, por essa razão, nós o glorificamos. Nós exaltamos e dizemos, meu Deus, eu merecia e eu estava indo para o inferno, caminhando para uma eternidade de sofrimento, um castigo eterno. Mas Jesus teve misericórdia de mim, me livrou e me desviou. Nós nos desviamos desse destino eterno. Um destino que nós mesmos mudamos com a ajuda de Deus. Amém. E agora nós estamos falando desse Deus maravilhoso. Não nos cansamos de falar dele, de glorificá-lo, de exaltá-lo. Amém. De magnificá-lo, de bendizê-lo. Porque ele mudou o nosso estado de miséria, de ruína, de vergonha eterna, para um estado de glória, um estado de gozo. Quem faz isso? Só Deus, só Jesus. Por esse motivo, nós não nos cansamos de glorificá-lo, de exaltá-lo, amém, de bendizê-lo, de honrá-lo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e por salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele preparou a arca. Ele preparou a arca. Eu tenho falado que nós temos... A arca era o lugar que ia livrar Noé e sua família do dilúvio que viria. E ele foi divinamente avisado pelo anjo de Deus. O anjo de Deus avisou Noé. E hoje Deus também nos avisou pelo seu profeta Jesus que esse mundo vai ser destruído com fogo. E quem é a nossa arca? Jesus. Jesus é a nossa arca. O dilúvio agora será o dilúvio do exército da besta, do anticristo, de um rei tirano que vai dominar o mundo todo. E vai perseguir o mundo todo. Ele é pior do que o Hitler. Muito pior do que o Hitler. Tá entendendo? Virá esse dilúvio desse governo tirano, cruel,
que não vai ter piedade, vai perseguir as religiões todas. Ele vai implantar só uma religião pela força do exército dele. Ele não vai deixar mais que ninguém fale em outro Deus. Não vai. Ele vai perseguir com a morte da pessoa. Deus diz que vai enviar a operação do erro. Vai vir a operação do erro. Muitos vão ser enganados. Imaginamos só poder comprar e vender quem tiver o número da besta na mão ou na testa. Tamanho vai ser o domínio dele. Ele terá um domínio por pouco tempo, mas ele terá esse domínio, essa soberania. Deus permitiu que ele tivesse esse poder de dominar o mundo. É um domínio. O domínio. Só vai comprar e vender quem tiver o número dele. Adorar ele e adorar Satanás. E quem adorar ele a Satanás vai experimentar a ira de Deus. Porque Deus diz que nós não devemos adorar outros deuses. E aí não vai ter mais jeito. Ou você prefere morrer, vai escapar da ira de Deus, que é o pior do que a ira do diabo. Porque a ira de Deus é uma ira eterna e ninguém pode escapar da ira de Deus. Não tem ninguém que se escape. Não tem ninguém. Da ira do diabo a gente ainda pode escapar, indo para debaixo das asas de Deus. Mas quando Deus está irado, meu irmão, ninguém se escapa. Ai daquele que irá a Deus. Ai daquele. Ai daquela. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E o que está acontecendo no mundo é que muitos não estão tendo o temor a Deus. Noé foi divinamente avisado por Deus do dilúvio que viria para o planeta todo. E ele temeu o aviso. Hoje nós somos divinamente avisados por Deus que virá o fim. Aí as pessoas começam a ter gargalhada, a dar gargalhada, fazem piada até disso. Não temem. Elas não têm o temor a Deus. Não há o temor a Deus. Não tem um limite, não tem um temor. Noé temeu. Ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Que coisas são essas, irmã? Do dilúvio, do juízo eterno. Ele vivia normalmente ali na sua província, plantando. Não era agricultor, era lavrador, ele plantava uva, pés de uva, pés de maçã, pés disso, pés daquilo. Ele e a sua família, para ele comer, para ele se alimentar e com certeza para ele também comercializar ali. Ele fez a arca, então nós temos noção que ele, além da profissão de agricultor, ele era carpinteiro. Ele fez um barco, um navio. Deus deu esse dom para ele. Ele era um engenheiro. Ele fez por quê? Porque Deus estava com ele. E quem está com Deus tem tudo. Então ele foi divinamente avisado por Deus e ele temeu. Nós somos hoje, no pleno século XXI, nós somos avisados por Deus. Olha, fulano, tu te arrepende-te desse teu mau caminho. Porque mais cedo ou mais tarde Deus vai requerer de ti os teus caminhos, os nossos. Tu teme a Deus. O que é a nossa vida na terra? Só 80 anos não é nada. Isso diante de Deus não é nada.
80 anos não é nada. Passa-se como um sopro. Nós não estamos vendo nada hoje. Nós estamos vendo só realmente a violência. Nós estamos vendo que a violência está aumentando. A gente teme a Deus. Moradores de Sodoma e Gomorra, que não têm temor a Deus. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Para a salvação da nossa família, hoje nós devemos preparar o quê? Eu me pergunto. Nós devemos falar de Jesus. Só Jesus que pode salvar a minha mãe. Só Jesus que pode salvar o meu pai. Só Jesus que pode salvar os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, os meus primos, as minhas primas, os meus tios. O que eu devo fazer? Falar de Jesus. Dizer, olha, Jesus é a salvação do pecador e da pecadora. Se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração e for batizado, você perseverar na palavra de Deus, fazer o que é reto diante dos olhos de Deus, agradar o coração de Deus, fazer obras dignas de arrependimento, até o final da sua vida, você tem a vida eterna. Falar da salvação. Só Jesus é que pode perdoar os teus pecados. Eu não posso, o pastor não pode, ninguém. Só Jesus é o mediador entre Deus e o homem. É só isso que eu devo falar. Eu avisei. Naquele grande dia... Não. Eu sacudi o pó dos meus pés. Deram ouvido? Amém. Creram, temeram? Eu criei, eu temei. Eu me afastei do mal. Dos caminhos que eu vivia da maldade quando eu era jovem. Aí é eles e Deus, porque nós temos o livre-arbítrio. É eles e Deus. Já estão todo mundo avisado. Eu já não tenho nenhuma responsabilidade do sangue deles. O desejo do nosso coração é que eles se salvem. Nós nos salvemos. É o desejo. Ver o nossa mãe no céu de glória. Ver o nosso irmão no céu de glória. Mas é ele e Deus. É ele e Deus. O melhor presente que você e eu podemos dar a um ente querido, de uma pessoa, de uma família de sangue, é a Bíblia. É o melhor presente que uma pessoa pode ganhar é a palavra de Deus, porque nela contém a palavra, a salvação eterna. Se você já fez isso, você já fez uma grande obra para Deus. Amém? Então Noé, ele fez a arca. Ele preparou a arca. Pela qual condenou o mundo para salvar sua família. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo aqui, como eu já disse e falei, está sendo destruído aos pouquinhos. Se nós observarmos e analisarmos e vermos, os rios já estão todos contaminados. Os rios. O céu está com esse buraco no céu. A chuva está um desequilíbrio nesse sistema. Então esse mundo aqui realmente só a misericórdia de Deus. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Herdeiro.
Ele herdou a justiça, que é segundo a fé. A história de Noé nós encontramos no livro de Gênesis. Amém? Abraão, pela fé, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Tudo foi pela fé. Ele obedeceu. Ele não fez como Adão, como a Eva, que desobedeceu. Ele obedeceu. Indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros. Abaixa aí, fulano. Herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Porque esperava a cidade, veja que é uma cidade. Já Abraão, já naquele tempo, milhares e milhares de... Abraão é. Porque esperava a cidade que tem fundamento. E Abraão está lá. Abraão está nessa cidade maravilhosa. Ele esperava a grande cidade, ele está lá, ele que vai recepcionar. Por que eu digo que Abraão está lá? Porque eu já li no livro de Lucas, essa mesma história do rico Lázaro, do rico e do Lázaro, que Lázaro estava lá com Abraão, no seio de Abraão, e foi Abraão que falou com o rico que estava em tormento no inferno. O rico em tormento no inferno dizia: Pai Abraão, Pai Abraão. Porque Abraão, amigo de Deus, obedeceu a palavra de Deus. Homem como a gente, de carne e osso, ele obedeceu. E ele está nessa cidade maravilhosa. Ele está nessa cidade que tem um fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Ele está lá, esperando, creio eu, por nós aqui da terra, que estamos indo para essa cidade maravilhosa. Essa cidade maravilhosa chamada Nova Jerusalém, que está escrito no livro de Apocalipse. Quem que está morando nessa cidade? Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Arão. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É uma cidade maravilhosa, mas digna de nossa concentração e toda a nossa atenção. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Eles morreram, assim também eu também vou morrer. Eu vou morrer nessa fé maravilhosa, sem ter recebido a promessa, mas vendo-os de longe. Nós estamos vendo de longe, não está muito longe, está perto. Crendo, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, aonde está Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos peregrinos na terra.
Amém? Nós somos peregrinos e estrangeiros. Eu sou estrangeira. Eu sou peregrina. Eu não sou dessa terra. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tomar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Deus não tem vergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José, cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Veja que, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Riqueza é o vitupério de Cristo. Amém? Riqueza do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu, com os incrédulos acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fúgida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esta palavra maravilhosa.